louvores. Senhor, através das orações, Senhor. Pedimos a Ti também, neste momento. Abençoe, Pai, que é tão tua serva que vai ministrar a Tua palavra. Prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua voz, Pai. Usa ela, Pai querido, com intrepidez, com ousadia, Senhor, com autoridade, para transmitir aquilo, Pai, que a Tua igreja necessita ouvir, Pai. Senhor, nesta noite nós Te pedimos, Pai. Senhor, unge, capacita. Se nós Te pedimos e agradecemos. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado és o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quem estiver com uma Bíblia, para entrar já na palavra, encontra-se na primeira carta de João, versículo 2, capítulo 2, versículo 22 ao 25. Amém? Quem tiver com a Bíblia vai estar acompanhando. Vou estar lendo para ganhar tempo. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aleluia. Senhor, esta é a Tua palavra, não é minha. O Senhor a revelaste ao meu coração. Senhor, tudo aquilo que o Senhor me mostrou, tudo aquilo que o Senhor me falou, que eu possa ser capaz, Senhor, de passar para a Tua igreja, para o Teu povo. Que não sejas eu, mas que sejas o Teu Espírito Santo a falar com a Tua igreja e novamente comigo. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Aleluia. O Espírito Santo. Essa palavra veio a mim diante de um sonho. E eu fiquei remoendo isso dentro de mim. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E eu fiquei me perguntando, Senhor, o que significa? A gente bem sabe que o anticristo é aquele que virá para distorcer a palavra do Senhor. E muitos irão seguir este homem, porque ele fará prodígios, maravilhas e enganará muitos. Só que quando a gente vem para a palavra do Senhor, versículos antes, a palavra vem dizendo: os anticristos já estão no nosso meio. Eles já estão no nosso meio. Eles já estão fazendo o seu papel de mudar a palavra do Senhor. Se a gente olha um pouquinho para cima, está dizendo: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, ele já está em nosso meio. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, me dê discernimento. E durante o sonho que eu precisava ministrar a palavra, eu me via despreparada com a palavra, com a ministração da palavra. E eu comecei a buscar do Senhor: Senhor, fala comigo. E ao mesmo tempo que eu pedia: Senhor, fala comigo, Ele me mostrou, Ele falou para mim: por que você não está pronta? Por que você não está pronta? Somente com a palavra para vir trazer a ministração? Não. O Senhor está dizendo para mim e para você: por que vocês não estão prontos? Por que não estamos prontos? Porque Jesus vem.
Jesus vem. E aqui a palavra está dizendo, já é a última hora. E Jesus vem sobre as nuvens para buscar a tua igreja. E muitos de nós não estamos prontos para adentrarmos as portas dos céus. Muitos de nós estamos aqui na casa do Senhor, mas nós não estamos prontos para adentrar as portas dos céus. E eu falava, Senhor, mas por que não estamos prontos? Porque temos amado mais ao mundo do que as coisas do Pai. Apocalipse diz, 22, no verso 15: fora ficam os cães, pessoas indignas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Versículo 22 de primeira carta de João está dizendo: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E aquele que a gente sabe que nega que Jesus é o Cristo é o próprio Satanás. E a gente também pode negar ao Senhor, conforme as nossas atitudes, conforme aquilo que fazemos, nós também podemos negar ao Senhor. A palavra vem dizer no versículo 15: não ame o mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando a gente fala não ame o mundo, a palavra está dizendo: não ame o que está do lado de fora. As coisas que estão do lado de fora, não ame o pecado. Não ame o pecado, não ame aquilo que desagrada ao Senhor. E muitas vezes nós temos nos deixado levar pelas coisas que estão lá fora. E para piorar, muitas vezes a gente traz o que está lá fora aqui para dentro. E a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela é imutável. Ela é imutável. O Senhor deixou leis, o Senhor deixou um legado, o Senhor deixou ordenanças para que nós seguimos e para que obedeçamos. E para adentrarmos as portas dos céus, é necessária a obediência à palavra do Senhor. É necessária a obediência à lei que o Senhor deixou. E nós, muitas vezes, deixamos de obedecer à lei do Senhor. Deixamos de obedecer aquilo que Ele veio nos ensinar como um manual de vida que Ele nos deixou através dos profetas, através da Escritura, através do próprio Senhor Jesus, que veio nos ensinar como a gente precisa viver. Aqui a gente está falando do anticristo. Aí eu coloquei uma pergunta: e quem são os anticristos? Todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, que é o Cristo. Mas onde estão os anticristos? Em nosso meio. A palavra está dizendo. Versículo 19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco todavia. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui a palavra está dizendo, vamos pegar lá no livro de Mateus, no capítulo 13 e no 30, para a gente fazer uma alusão a esse versículo 29, que fala sobre a parábola do joio, que diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. Quem? O joio e o trigo. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola está no livro de Mateus. Tem muitas parábolas lá. Mas, para quem é o joio? O que tem a ver o joio e o trigo? Com aqui, o versículo 19, que os anticristos estão no nosso meio e saíram do nosso meio. Os joios são esses aqui que se apostataram da fé, se apostataram da palavra do Senhor. O trigo são os cristãos verdadeiros que permaneceram na palavra do Senhor. Tem a semente, como o trigo tem semente que se transforma em cereal e que alimenta, são os crentes fiéis ao Senhor. O joio, o vento leve, é levado por vento de doutrinas, ele é lançado ao fogo, ele queima. E o que a palavra do Senhor vai dizer no dia do juízo?
que aquele que não foi fiel ao Senhor, ele vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre. E os que foram fiéis, bendito, entrai pelas portas. Nós ouviremos o Senhor Jesus, receberemos o abraço dele, porque adentramos pelas portas dos céus, seremos arrebatados se estivermos vivos, seremos ressurretos se estivermos mortos, para adentrarmos aos céus. O joio e o trigo, o crente fiel e o crente infiel, aquele que se assemelha ao joio que não tem nada, é vazio, e o trigo, os crentes do Senhor, fiéis à palavra do Senhor, tem essência. E qual é a nossa essência? No trigo é o cereal, é a semente. No crente, Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz, aquele que não nos deixa nos perder pelas veredas do mundo, mas a gente anda pela vereda da justiça. Aleluia. Aqui a gente faz a alusão aos verdadeiros que na aparência são iguais, mas na essência é totalmente diferente, porque o cristão tem o Espírito de Deus e o joio, ele anda com o espírito do mundo. E a palavra do Senhor vai dizer que no mundo jaz o espírito maligno. Então, se a gente não tem o Espírito de Deus, a gente tem o espírito do mundo, que é o espírito do maligno, o próprio Satanás. Mas como eu posso ser um mentiroso e negar a Cristo estando dentro da igreja? Muitas vezes a gente acaba negando o Senhor mesmo estando dentro da igreja. Basta a gente começar a colocar o pezinho para o lado e dar-nos desculpas. Quantas vezes damos desculpas para não fazer aquilo que é da vontade do Senhor? Quantas vezes damos desculpas para andarmos longe? Estou cansado, hoje eu não estou com vontade, amanhã eu faço, amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo. O próprio Senhor Jesus nos deixou o exemplo da oração. Ele orava ao Pai, Deus, todos os dias. Ele orava intensamente e falava com o Senhor. E Ele nos deixou isso como exemplo para que possamos orar ao Senhor todos os dias. Temos contato com Deus todos os dias. E por que a gente deixa de orar? Por que a gente deixa de falar com o Senhor para fazer outras coisas? Para assistir novela, para assistir filme, série, para fazer qualquer outra coisa que não falar com o Senhor. Isso é negar o Senhor. Isso é negar a presença dEle. Quando deixamos de estar com Ele, de tirar o nosso momento exclusivo para Ele, para fazermos outras coisas. E quando não aguentamos mais, cansados, nos deitamos e falamos: obrigado, Senhor, por mais um dia. Vou dormir que eu estou cansado. Mas a gente está cansado porque a gente se cansou com coisas banais, com coisas que não nos edificam, com coisas que muitas vezes não nos acrescentam a nossa fé. E deixamos de fazer o que o Senhor deseja que façamos: buscar a presença dEle. João 8,44 diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso, o pai da mentira. Aqui Jesus estava falando para os fariseus que os questionavam. Logo depois do episódio da mulher adúltera, Jesus estava sentado falando a multidões e coisas acontecem, ele é questionado e ele fala isso daqui. Desde o princípio ele é mentiroso. A serpente, aquela que enganou a Eva, desde o princípio ele é mentiroso, colocando mentira onde havia verdade, distorcendo a verdade em mentira, fazendo com que o primeiro homem pecasse, com que a primeira mulher pecasse, e hoje vivemos em pecado. Hoje somos gerados em pecado. Desde o início ele é mentiroso. E aquele que mente, aquele que tem todos os dias o ato de mentir, de enganar, de inventar, a palavra está dizendo: você se assemelha ao seu pai, ao diabo. Porque aquele que é filho de Deus, a gente não inventa moda, a gente não inventa mentira, a gente não dá desculpas. A
viver conforme a vontade do nosso Pai, Deus, através de Jesus, através do seu Espírito. E a gente precisa fugir da aparência do mal, como a palavra do Senhor vem nos orientar. Fuja da aparência do mal. Não ame o mundo. E aqui o tempo todo essa palavra fica na minha mente: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Cristo. E a gente começa a olhar para os lados, como temos negado a Cristo, como temos visto pessoas negarem a própria palavra do Senhor e inventar coisas que não estão aqui dentro. Para quê? A gente troca o que está aqui para fazer as coisas que são mais fáceis para a gente. A gente deixa de viver a plenitude da palavra do Senhor, a plenitude da sua verdade e da sua presença, porque nós queremos fazer o que é mais fácil para a gente. Aí a gente olha assim: Jesus veio, Jesus morreu na cruz, Jesus veio, trouxe a sua palavra, Jesus veio, trouxe os seus ensinamentos, e a gente vê que quando a morte de Cristo, o véu se rasgou do templo de alto a baixo, não há mais separação entre Deus, não há mais separação entre Jesus, Espírito Santo e nós, porque o Espírito dele habita em nós, porque ele, quando foi assunto ao céu, ele falou assim: eu vou, mas vocês não ficaram órfãos, eu deixarei o meu Espírito. Mas muitos têm trocado algumas palavras da Bíblia para dizer que não precisamos obedecer à lei do Senhor, sendo que a própria palavra vai dizer, Jesus diz: aquele que me ama, guarde os meus mandamentos, guarde a minha palavra. A palavra do Senhor também vem dizer que o próprio Jesus disse: quem foi que disse para vocês que eu vim revogar a lei? Eu vim cumprir. E muitas vezes nos enganamos com essa palavra. Dizemos que não é necessário mais cumprir, mas Jesus é a nossa lei. Aquilo que Jesus fez, nós devemos fazer. Jesus é o próprio cumprimento da lei do Senhor Deus. Do Gênesis a Mateus, tudo veio profetizando a vinda de Jesus. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, eles pecaram. O plano de Deus não mudou, porque o homem e a mulher pecou. O plano de Deus ainda era a nossa salvação, que estivéssemos junto com Ele. O plano não foi mudado porque o primeiro homem pecou. E a palavra do Senhor diz que quando Deus criou o homem e a mulher e os animais, Ele falou: multiplicai-vos, cada um conforme a sua espécie. Os animais conforme a sua espécie se multiplicaram, e o homem e a mulher conforme a sua espécie também se multiplicaram. Só que antes de entrar no pecado, a espécie do homem era a semelhança de Deus. Agora o homem, quando o pecado entra, não tem mais como o homem multiplicar a essência de Deus em sua plenitude, porque agora há um pecado. Então toda vez que o homem e a mulher geram um filho, nascemos em pecado, porque esse foi o nosso castigo. Mas não é porque nascemos em pecado que vivemos em pecado, porque o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar, para trazer a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas, para que sejamos libertos do pecado. Por isso a palavra fala assim: vocês nasceram em pecado, mas vocês não devem andar no pecado. É totalmente diferente. Todos nós somos pecadores por natureza adâmica, todos nós, mas não devemos andar em pecado. E o que é o pecado? A palavra nos diz: o pecado é a transgressão da lei. Quem é a nossa lei? Jesus Cristo, aquele que veio e morreu por mim e por você. Jesus, ele foi o último sacrifício vivo. Ele cumpriu a lei. Até João os profetas profetizaram, até João, porque todos vieram profetizando para trazer Jesus. Então quando Jesus vem, João morre, Jesus começa o seu ministério de ensino. Ele é a própria lei, e é Jesus que devemos seguir. Mas Jesus, ele não tirou a lei. E eu vejo muitas pessoas dizendo: eu posso isso, eu posso aquilo, porque Jesus vê o coração. A graça me basta, sim, a graça do Senhor nos basta. Mas Jesus não está olhando só o meu e o teu coração. Jesus está olhando a minha e a tua obediência, aquilo que Ele nos instituiu. E até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, para entrar nas portas dos céus. Aqueles que guardaram os meus mandamentos, aquele que
herdará o reino dos céus. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus: não passará um tio até que tudo se cumpra desta palavra. Tudo se cumpriu em Jesus. E Ele veio nos ensinar e não passar a mão na nossa cabeça. Ele veio nos mostrar como cumprir, como fazer. Arma, mas de que lei você está falando? A lei que existe até hoje, para todo mundo. A lei dos homens, a lei de Deus e a lei da terra. Nós estamos debaixo de toda a lei. A lei dos céus e a lei da terra. Não podemos descumprir a lei, porque toda vez que descumprimos a lei, cometemos pecado, cometemos um erro, podemos ser punidos por ela. E Jesus, Ele veio pela sua graça e misericórdia, para que possamos caminhar nessa terra com a força que vem dele e não nossa. Porque lá atrás, os nossos antepassados antes de Jesus, eles não conseguiam cumprir, porque tudo lhe era pesado, porque pela força humana nós não conseguimos. Agora você, que levantou a sua mão e que aceitou Jesus, você recebe a graça misericordiosa do Senhor. E através do Espírito Santo é que nós conseguimos caminhar e cumprir, porque pela nossa força nós não conseguimos. A palavra do Senhor fala que não sobrevém sobre nós tribulação alguma que não possamos passar. Se Ele está dizendo isso é porque não é uma tribulação sobrenatural a qual não conseguimos passar, porque se nós somos carnais, não podemos com aquilo que é sobrenatural, mas tudo aquilo que somos tentados nessa terra, através da graça do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, nós conseguimos sair do meio do pecado, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduzirá, que nos fortalecerá. A palavra fala para nós: você está fraco? Na minha força eu te aperfeiçoo. É na minha força que você consegue ir. Jesus está dizendo: você não vai conseguir sozinho nunca. É comigo que você vai andar. A palavra do Senhor fala: pegue a tua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. Eu sei qual é a minha cruz. A minha cruz sou eu. A minha cruz é o meu eu, que é tão pesado, que Jesus está para cá e eu quero vir para cá. Mas o Senhor está dizendo: ei, pega a tua cruz e me segue. Pega a tua cruz e vem comigo. Ele está dizendo: pega o teu eu. Pega o teu eu e me segue. Não deixa o teu eu se desviar da minha presença. Pisa nas minhas pisaduras para você ser sarado, para você ser curado, para você conseguir chegar adiante. Que não venhamos cair no capítulo 2, verso 15, amando o mundo. Como o Senhor está dizendo: não ame o mundo, ame a minha palavra, ame a minha presença. O Senhor está voltando e Ele tem nos alertado. Passamos por um episódio triste, que foi a perda de uma irmã nossa, mas ela deixou um legado para nós, um legado de fé. Ela estava pronta para se encontrar com o Senhor. Ela estava pronta, por isso que ela foi. Por isso que o Senhor a levou, porque ela estava pronta. E nós aqui, se algum de nós estivéssemos 100% prontos, você pode ter certeza que não estaríamos aqui. Porque o Senhor, na sua plenitude, na sua benevolência, na sua misericórdia, aquele que já está 100% pronto, Ele prefere levar do que deixar aqui e ter o risco de se perder. Porque quando estamos nessa terra, estamos arriscados a perder a nossa salvação. E basta um estralar de Deus para que a gente perca. Se a gente não estiver fundamentado na palavra do Senhor e na sua plenitude, na sua presença, nós podemos nos perder. Nós podemos nos desviar, sim, porque o mundo nos oferece muitas coisas. Nós nos fazemos de mentirosos quando negamos a Cristo, e a forma qual o cristão mais tem negado Jesus é na falta de obediência da sua palavra e nos seus mandamentos. Usamos a graça como desculpas para viver do jeito que achamos mais conveniente, negando os ensinamentos deixados por Deus. A nossa ingenuidade diz que não precisamos da lei porque Jesus veio por nós. Porém, Cristo finalizou essa lei de sacrifício, porque foi essa lei que Ele finalizou. Antigamente usavam-se cordeiros para que todo o pecado do homem fosse finalizado naquele cordeiro. Era um sacrifício anual que todos os anos eram feitos. Pegava-se um cordeiro e colocava-se ali. Todo o pecado era orado, todo o pecado era colocado sobre aquele cordeiro e ele era levado ao deserto e morria. Jesus foi o nosso cordeiro. Não existe mais
cordeiro para a gente colocar a expiação dos nossos pecados, porque Jesus finalizou isso. Foi o próprio Jesus que morreu por mim e por você, e Ele se fez pecado por mim e por você naquela cruz. Ele derramou a última gota do sangue dele, para que nós hoje pudéssemos andar na sua presença. Aleluia. Jesus é o nosso cumprimento desde o início. Aleluia. Jesus veio para nos aliviar. Não, Jesus não veio para nos aliviar, mas para nos ensinar a obedecer. A palavra ela dizia, no Mateus 5, tem um sermão chamado Sermão do Monte, onde Jesus ensina a lei. E tem uma parte que diz assim, olho por olho e dente por dente. Era o que os antigos diziam, porque na lei judaica, para os judeus, quando acontecia algo, um crime ou alguma coisa, eles pagavam o mesmo preço. Se eu matei, eu estou morta. Se eu roubei, eu sou roubada. Era dente por dente, olho por olho. Aí Jesus veio dizer assim, está errado. Se alguém fizer algo contra você, dá outra face. Ou seja, Jesus não veio aliviar a lei para a gente. Ele veio mostrar que a gente pode fazer além de obedecer, fazer além. Em vez de eu ferir aquele que me feriu, eu dou o outro lado, eu dou a outra face. Jesus está dizendo, ei, agora porque você tem a minha graça, porque você tem o meu Espírito dentro de você, agora você pode dar a outra face. Agora você pode perdoar. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Basta que nós a leiamos, para que nós venhamos aprender com ela todos os dias. Para que a gente venha entender, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me esclareça a tua palavra. Esclareça-me, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Oh, Senhor. Apocalipse 3:4 diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Hebreus 4:15 diz, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas não pecou. Está falando de Jesus. Jesus, ele é o verbo encarnado. Ele veio como homem, como a nossa própria carne. Ele passou muitas coisas piores do que nós vamos pensar no dia em passar, mas ele não pecou. E ele está dizendo para mim e para você, ei, se eu nasci de uma mulher, eu um homem me tornei, eu andei sem pecar, eu estou dizendo, vocês também podem, porque agora vocês têm a minha graça. Agora vocês têm o meu Espírito que habita dentro de vocês. Então vocês podem passar por qualquer provação, por qualquer situação e não pecar, para que nós não venhamos cair no mentira, no negar ao Senhor. A graça vem nos tornar possível a obediência, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. O Senhor veio mudar aquelas leis sacerdotais, que era o olho por olho, dente por dente, para dizer, agora vocês podem amar, agora vocês podem viver a plenitude, porque vocês agora vão ter forças para continuar e para viver, mesmo sendo nascidos em pecado, agora com a minha graça que vos basta, vocês podem continuar a caminhada, porque agora sou eu que vou vos fortalecer, para que vocês consigam caminhar na presença de Deus, na presença do Pai. Oh, aleluia. O Senhor me incomoda com essa palavra. O Senhor me incomoda com esse versículo. Ei, não sejam mentirosos. Não vamos mentir para nós mesmos. Não vamos andar em mentira, mas vamos andar em fé e em verdade. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nós. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A palavra do Senhor vai dizer que naqueles dias seremos entregues nas mãos do anticristo, nas mãos do malfeitor, por aqueles que andavam conosco, por aqueles que é da nossa própria família.
e a gente pode usar, que são esses aqui, que estavam no nosso meio, mas não eram os nossos, que eram os joios que estavam no meio da igreja do Senhor, mas não eram do Senhor. Eles estavam aqui, mas cresceram junto conosco, mas não são dos nossos. Eles saíram, e esses aqui são apostados da fé. Eles se apostataram da fé. E muitos vêm se levando, contando mentiras, inventando mentiras e mudando a lei do Senhor, como a palavra já previa. Muitos trazendo ensinamentos vazios que não nos levam a Cristo. Por isso precisamos nós, eu e você, ler e meditar na palavra do Senhor. E quando a gente tiver dúvida, peça ao Senhor esclarecimento, porque é Ele que nos dá. E vós possuís unção que vem do Santo e tem todos o entendimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não há como ter mentira que vem da parte do Senhor, porque dele só vem a verdade. E a mentira está dizendo que vem desde o início do pai da mentira, Satanás. E tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor não vem do Senhor, vem do inimigo, vem de Satanás, o pai da mentira. Quando a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Para sermos nascidos do Senhor, nós precisamos praticar a justiça. E aquele que é nascido do Pai, ele anda na obediência. A obediência a Cristo Jesus, que diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas. Homens, amem as suas mulheres mais do que a sua própria vida, assim como Cristo amou a igreja. Porque nós somos reconhecidos pela obediência e pelo amor ao Senhor, pela fé que proferimos, pela fé que vivemos. E um louvor que chamou a minha atenção. Diego, coloca para mim o louvor que eu te mandei. O louvor que me chamou a minha atenção mediante essa palavra é o do cumprimento das Escrituras. É um louvor que nos chama a atenção, porque ele vem dizer que precisamos estar prontos, porque grandes serão os flagelos. Eu não sei se eu vou conseguir cantar todo o louvor, mas eu quero que vocês ouçam a letra desse louvor, se eu não conseguir entoar como eu gostaria de fazer, porque ele é um louvor difícil. Pode pôr, Diego. Ouçam essa palavra, esse louvor, porque ele tem tudo a ver com a volta do Senhor Jesus. E que nós venhamos estar atentos aos sinais que o mundo tem nos mostrado. Porque muitos serão o sofrimento ainda e a perseguição que virá a nós, os filhos de Deus. E que venhamos estar atentos à palavra dele. E no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, fale conosco, Jesus. Hoje a falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Uma mistura de sangue com fogo. A terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, um grande estrela do céu cai.
Peça que o Espírito de Deus venha sobre ti.
tribulação também nos afasta do Senhor, porque tudo aquilo que pensamos, maquinamos na nossa mente, automaticamente colocamos em prática. Que não venhamos cair na prática do erro e venhamos nos deparar com Ele. Quem é o mentiroso se não é aquele que nega a Cristo? Que não venhamos ser esses mentirosos que têm negado a Cristo, mas que venhamos ser aquele que tem andado na fé, de fé em fé, agradando ao Senhor. Que a minha vida seja agradável ao Senhor, que a tua vida seja agradável ao Senhor. Que venhamos andar no caminho reto, no caminho justo, porque o Senhor é justo, Ele é justiça, Ele é amor, mas Ele também é da guerra. Se você tem vivido guerras e batalhas que você não tem conseguido sozinho, peça ao Senhor: Senhor, luta as minhas guerras, Senhor, luta as minhas batalhas, porque sozinho eu não consigo. Porque através da graça do Senhor, Ele vai te fortalecer para que você consiga vencer as guerras e vencer as lutas e vencer aquilo que está lá no mundo. Porque a palavra do Senhor é muito clara: não ameis o mundo, ou seja, não ameis o pecado que habita lá fora. Porque nós precisamos andar em verdade e em justiça na presença do Senhor. E nós não venhamos ser comparados aos filhos da mentira, que o pai é Satanás, mas que nós vamos nos encontrar com o nosso verdadeiro Pai, que é Cristo Jesus, que é o Deus de Israel, através do seu Espírito Santo, e que venhamos andar na verdade da tua palavra, em obediência, em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem obediência é impossível estar junto com Ele. Em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para a minha vida, porque eu preciso dela. E que os irmãos possam ter recebido e entendido aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que o principal desta noite esteja pronto. Esteja pronto. Porque nós sabemos o dia e a hora que Ele há de vir. Esteja pronto para ser arrebatado, esteja pronto para morrer, esteja pronto para ir com Ele. Mas esteja pronto em qualquer dia, em qualquer hora. Porque a nossa hora nós não a sabemos. Somente Deus a conhece. Mas a palavra do Senhor diga: estejais preparados para aquele dia, para aquela hora, porque Ele virá como um ladrão, como o raio que sai do ocidente ao oriente. É no piscar de olhos. Que sejamos prontos para nos encontrarmos com o nosso Rei, que é o Todo-Poderoso.